Essa questão de fazer com que os filhos cooperem dentro do lar, cooperem com as tarefas domésticas, aflige muitos pais que se sentem verdadeiramente perdidos quanto a essa questão educacional. Mas, na verdade, é fácil resolver isso e deve começar, obviamente, desde a infância, quando os filhos são pequeninos, porque é a partir daí que você vai formar hábitos. Como formar esses hábitos para levar os filhos a cooperarem com prazer nas pequenas tarefas domésticas e depois isso vai sendo paulatinamente ampliado. Bem, primeiramente, os pais precisam dar o exemplo. Porque se os pais não são colaboradores entre si, claro que dificulta muito levar os filhos a compreenderem a importância de colaborar. Vamos dar um exemplo aqui bem típico, bastante prático das famílias. Quando a esposa cozinha, a esposa prepara tudo, a esposa recolhe os pratos e talheres, a esposa lava os pratos e talheres, a esposa enxuga, a esposa aguarda. E o esposo está fazendo o quê? Está aonde? Colaborar, não é? Colaborar nas tarefas domésticas, é isso que se quer dos filhos. Então os filhos têm que olhar para os pais, vendo que um colabora com as tarefas do outro, que eles compartilham de bom grado as tarefas dentro do lar. Então esse é o primeiro passo. O exemplo tem que partir dos pais. Bem, partindo do exemplo dos pais, o que se deve fazer com os filhos quando eles são pequenos é distribuir pequenas tarefas a eles, permitindo a participação. Quando as crianças são pequenas, elas gostam muito de brincar. E como é bom brincar, como é bom participar das brincadeiras. Isso desenvolve muito a criança. Mas quando se brinca, se espalha brinquedo. Não é assim? Então, vamos fazer com que eles entendam que os brinquedos precisam também ser arrumados, voltar ao seu espaço original. É uma tarefa doméstica. E aí você se predispõe a ajudar os seus filhos a catar os brinquedos, a guardá-los, a reorganizá-los na estante. E eles vão aprendendo isso, que podem brincar à vontade, mas é necessário depois arrumar o ambiente. E eles começam a se acostumar com isso. Pequenas tarefas de limpeza, de fazer o bolo lá na cozinha, é que eles vão poder participar, vão poder ajudar. Então eles vão se habituando a cooperar nessas tarefas domésticas. Para quando crescerem, eles já habituados, nem perguntarem, estarão sempre prontos então ali a cooperar. Muito bem, deve os pais igualmente desenvolver nos filhos a liberdade, mas com responsabilidade. Ou seja, mostrar a eles que para tudo que se faz sempre existem consequências e que, portanto, é preciso assumir as responsabilidades dessas consequências e pensar duas vezes antes de fazer, por causa das possíveis consequências que nem sempre são boas. Então, os pais devem dar liberdade aos filhos, ao mesmo tempo mostrando a responsabilidade no uso dessa liberdade. E os pais devem trabalhar os direitos, mas com o cumprimento dos deveres. Ou seja, sempre lembrar aos filhos que sim, claro, eles têm o direito disso ou daquilo, desde que estejam cumprindo com os seus deveres. Vem cá, os brinquedos estão guardados ou continuam espalhados pelo chão do quarto? E a cama
que a sua mãe arrumou direitinho. Como é que está? Está arrumada ou toda bagunçada porque você andou lá subindo, pulando na cama? Como é que está isso? Entenda, você tem determinados direitos? Tem, mas precisa cumprir os deveres, porque assim é a vida. Não adianta reclamar por um direito quando você não cumpre com os seus deveres. Que para todo direito há um dever a ser cumprido. Para toda liberdade há uma responsabilidade a ser assumida. Trabalhando assim, desde pequeninos, os pais conseguirão formar nos filhos o bom hábito da cooperação no lar, a cooperação nas tarefas domésticas. Mas lembrando que o mais importante de tudo isso é o exemplo. O exemplo que parte dos pais, dos adultos, dos responsáveis. Então, você pai, você mãe, se esforce em cooperar, em colaborar, porque não existe maior força na educação do que o exemplo.